Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da ceia, que Jesus possa nos envolver em sua paz. O mês de fevereiro nos é mais significativo do que outros do começo do ano, porque bem sabemos que foi exatamente no dia 20 de fevereiro, ao meio-dia, que a abadesa Joana Angélica, no convento da Lapa, em Salvador, foi baionetada por um soldado embriagado que tentava avançar por aquele convento no intento de estuprar as noviças. E ela, como madre superiora, lançou a sentença: só entrarás nesta casa sob o cadáver de uma mulher. E assim aconteceu. Do soldado infeliz, a ferida no peito, e 3 dias depois, esta mulher notável foi desencarnado na capital baiana. Esta mesma mulher que homenageamos nesta casa, a nossa mentora Joana de Ângeles, que teve sua última existência na Terra como essa heroína da independência. E muitas pessoas perguntam: mas por que Joana, na sequência de muitas vidas, tem manifestado uma preferência pelo nome Joana Angélica, quando na sua reencarnação na Bahia, ou Sor Juana de Asbarre, quando como monja da biblioteca no século XVII no México? Em verdade, a resposta está nos próprios evangelhos, bem como, especialmente, no detalhamento dado pelo espírito Humberto de Campos, o grande escritor maranhense, na sua obra psicografada por Chico Xavier, Boa Nova. Porque em um outro livro, também psicografado pelo médium mineiro, Falando a Terra, o espírito Joana Angélica escreve uma mensagem para os cristãos espíritas. A mensagem se intitula Paz e Luta, e a abadesa baiana vai nos dizer que nós temos uma visão equivocada sobre a paz. Nós imaginamos a paz como se fosse uma coisa parada, como se fosse resultado de um descanso, quando ela mostra que a paz se constrói na dinâmica de uma luta. E isso está evidente nas suas próprias vidas, naquela luta, não somente em Salvador, mas sobretudo na reencarnação determinante em que ela pôde ter um contato com Jesus. Nós espíritas temos uma imensa admiração pelas mulheres, ou homens também, que conseguiram ter um contato direto com Jesus e souberam aproveitar este encontro. Quem leu a obra Nosso Lar há de encontrar ali a informação de que a administradora daquela colônia espiritual que fica sobre a cidade, entre a cidade de Campos, de Goitacazes e o Rio de Janeiro, capital, que a administradora daquela colônia é a grande mentora veneranda. E de toda a população da colônia, naquela época em que foi psicografada, nos anos 40 do século passado, de mais de 1 milhão de habitantes, o único habitante que teve um contato com Jesus foi exatamente veneranda. Daí porque esta mulher permanecia a administradora há vários séculos. Nós temos uma mania, uma cabeça democrática, e achamos isso um escândalo. Como é que alguém está no poder há vários séculos? Mas aí é a meritocracia. É o espírito mais evoluído da colônia a ponto de ter contato com Jesus. Havia ali uma liderança natural que dispensava as nossas precárias eleições ditas democráticas. Então nos perguntamos no caso de Joana, esta mulher que, como nos informa o espírito Humberto de Campos, teve uma oportunidade singela de um atendimento fraterno com Jesus na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum. O atendimento fraterno, na verdade, representa uma evolução de uma prática equivocada
que nós acometemos em existências passadas, a chamada confissão auricular. Muitos dos que hoje são atendentes, psicólogos e profissionais na área de saúde mental, tiveram a oportunidade, na condição de sacerdote, de conhecer praticamente todos os defeitos, todos os problemas e grandes segredos de uma cidade inteira, e não souberam aproveitar essas oportunidades, fazendo uso vil dessas informações. No entanto, hoje estamos de volta no atendimento fraterno, reproduzindo aquela prática do diálogo fraterno que Jesus o fez com muitas das pessoas que o procuravam, especialmente as mulheres sofridas do primeiro século. Dentre estas mulheres, nós podemos destacar exatamente Joana, a mulher de Cusa, que era intendente, administrador do grande rei Herodes Antipas. No Evangelho de Lucas, que é um evangelho feminino, pois que sabemos que Lucas, médico grego, tornou-se discípulo de Paulo, e Paulo tinha consigo um projeto de escrever um evangelho muito detalhado. Ele tinha tido contato com as principais comunidades cristãs, no entanto, por força da sua tarefa de evangelização, ele foi deixando para trás essa sua intenção. A um momento ele entrega isso para Lucas, e Lucas passa a entrevistar Simão Pedro e, sobretudo, Maria de Nazaré. Daí porque o Evangelho de Lucas, ele tem uma conotação feminina e detalhista, bem como médica. Então, ali nós encontraremos referências, e somente nele, não em outros, dos chamados evangelhos, ou dos 3 evangelhos sinóticos, haja visto que o Evangelho de João é um evangelho completamente diferente. Nessas 2 referências a Joana, mulher de Cusa, nós destacamos a primeira quando o apóstolo anota à altura do capítulo 8, já nos primeiros 3 versículos, o seguinte: os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. E aí Lucas passa a nominá-las: Maria, chamada Madalena ou de Magdala, da qual haviam saído 7 demônios, ou 7 daimons; Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, ou administrador de Herodes, nas melhores traduções; Susana e várias outras, que os serviam com seus bens. Mais adiante, o evangelista Lucas vai mostrar que essas mulheres participaram de um episódio extraordinário da vida de Jesus, exatamente naquele domingo em que ele se reapresenta ressurrecto, quando o apóstolo assim anota: no primeiro dia da semana, as mulheres levam os aromas para ungirem o corpo de Jesus e encontram o túmulo aberto e vazio. 2 homens de veste fulgurante se colocam na frente delas e anunciam que Jesus ressuscitou. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 12, bem como a todos os outros. E aí, mais uma vez, o evangelista dá o nome das mulheres. Eram Maria de Magdala, Joana e Maria. Isso no capítulo 24, versículos de 9 a 10. Então nós percebemos que Joana de Cusa, em verdade, ela se torna uma discípula direta de Jesus. E no texto Boa Nova, de Humberto de Campos, que é o texto de uma beleza poética tamanha, que Haroldo Dutra disse que poderia perfeitamente ser um texto a ser aproveitado na candidatura de Chico Xavier ao Prêmio Nobel de Literatura, por exemplo. Quando sabemos que nesse texto, ali, há uma descrição minuciosa dos assuntos, do contexto, do cenário, do lugar, enfim, em que se deu essa conversa de Joana e Jesus. Como se coloca, Joana ali, ela está profundamente inquietada, ela traz consigo uma amarga provação. Aparentemente, isso seria um absurdo. Como é que uma mulher casada com um dos homens mais importantes, mais ricos de toda a Palestina, poderia se sentir infeliz? Primeiro, provavelmente, deveria ser uma mulher muito bonita, porque na antiguidade
se aprendia com Homero aquilo que o poeta Vinícius de Moraes o disse de forma um tanto jocosa, que as feias me perdoem, mas a beleza é fundamental. Quando Homero vai cantar nos seus poemas que Helena de Troia tinha como principal virtude a sua arete, a beleza. Aquela filha de Zeus, casada com o general Menelau, era a mais deslumbrante das mulheres terrenas. E daí, todas as mulheres da antiguidade, especialmente as mulheres dos grandes chefes políticos, tinham por obrigação serem extremamente belas. Provavelmente isso aconteceu com Joana. Os homens importantes faziam questão de casarem-se com as mulheres mais bonitas da região. Joana também, provavelmente, deveria ser de uma família muito rica. Mas ali ele estava, tentando debulhar a sua dor, tentando compartilhar o seu sofrimento, as suas lágrimas com Jesus. É um atendimento fraterno interessante, porque Joana estava ralada na sua inquietação por uma experiência muito simples, que até hoje se repete em muitos lares. Ela tinha uma espécie de casamento descompensado. Com certeza ela deve ter investido, numa linguagem psicológica, fez uma catexia, envolveu toda a sua energia psíquica no projeto do casamento, a sua redenção espiritual. Todos os seus sonhos foram carreados para uma felicidade a dois, confusa. E naquele momento em que ela tentava uma entrevista com Jesus, o seu lar se resumia exatamente a ela e seu marido, porque o autor maranhense vai nos informar que só depois Joana passa a ter o primeiro e possivelmente o único filho. Mas qual era a dificuldade de Joana de Cusa? Imaginemos essa mulher, porque é uma mulher que atende à sensibilidade. Ela não era uma mulher do povo, era uma mulher nobre e poderia perfeitamente sequer frequentar a casa de Simão Pedro, que deveria ser uma casa muito simples, um tanto rústica, como muitas mulheres de seu tempo, que com certeza não tiveram a delicadeza, a sensibilidade de reagirem adequadamente à passagem de Jesus pelo mundo. Mas Joana não. Joana teve notícia que Jesus, ao cair da tarde, recebia as pessoas na casa de Simão e conversava com alguns depois da sua predicação. E então, foi numa dessas tardes que Joana, um tanto acanhada, procurou o mestre, completamente embevecida pelas palavras do Nazareno, e tentou, de algum modo, expressar o que trazia na alma. As mulheres que viam Joana, com certeza, deviam invejá-la, porque era bela, era rica, era casada, com certeza, com um dos homens mais importantes, porque o seu marido, Cusa, na verdade, era um dos administradores, se não o principal administrador do grande rei Herodes Antipas, aquele homem que se notabilizou pela sua crueldade. Esse homem aparece no Evangelho, por exemplo, como o autor do massacre dos inocentes, aquele que manda assassinar todas as crianças com menos de 2 anos, para poder assim evitar que o Hamashia, o Messias, o Redentor, pudesse crescer e ameaçar o seu trono. É esse mesmo Herodes que mais adiante aparece no momento para cometer outra atrocidade, a decapitação de João Batista. Ele que tinha uma vida conturbada no lar, na medida que casara-se com a mulher do seu próprio irmão, e agora tinha uma inquietação de ordem sexual com a própria sobrinha, Salomé. É esse homem que passa a ser objeto, por exemplo, da tragédia escrita por Oscar Wilde e outros tantos escritores que viram em Herodes a perturbação humana em pessoa. Aquilo que Platão escreveu no livro 9 da República, quando descreve minuciosamente a chamada psicologia do tirano. O tirano, que é um homem completamente entorpecido na sua sensibilidade, que é um homem enlouquecido. Então, Herodes, por excelência, é esse tirano. Mas esse mesmo Herodes, que assassina os inocentes, que decapita, de algum modo, João Batista, é também o responsável por uma cena patética envolvendo Jesus. Porque quando o mestre, manietado,
é submetido a um julgamento arbitrário, é na corte de Herodes que se entrega uma cana representando o cetro e põe-se no mestre uma coroa de espinhos e, de algum modo, um manto para ridicularizá-lo naquela perspectiva de um Messias. É esse mesmo Herodes terrível que tem a seu mando exatamente Cusa. Imaginemos, quem será Cusa? Com certeza um homem muito assemelhado, muito próximo, a ponto de aceitar como chefe esse poderoso Herodes Antipas. Mas Joana está casado com Cusa, ele tem compromissos graves com Herodes, e mais do que isso, o intendente, ele tem um conflito até mesmo no campo da fé. Cusa, o marido de Joana, ora por uma questão política, ele se alinha com os judeus. Ele passa a aceitar ou respeitar, pelo menos, as práticas religiosas da tradição judaica. Mas, ora, ele passa a aderir à religião que mais crescia no primeiro século, que é exatamente a religião da adoração ao próprio imperador. Na perspectiva da história, bem sabemos que o imperador representa a encarnação do próprio Deus. Então, ali Herodes ficava orbitando, ora se sentia meio judeu, ora se sentia fiel ao panteão romano, aos deuses e, sobretudo, ao próprio imperador. Roma, de forma muito sagaz, ao invés de atacar, agredir, sufocar pelo sangue, pela dor, os seus subordinados, o fazia de modo muito melhor. Roma simplesmente cooptava o poder das autoridades, das lideranças locais. Daí porque a preocupação do imperador era exatamente sondar quem eram as principais lideranças daquele povo. E como o povo judeu basicamente é um povo teocrático, regulado pelo Antigo Testamento, pela religião, então as lideranças eram também religiosas. E aquele homem idumeu, com certas tradições judaicas, é ele que vai ser içado ao poder. É ele que vai ter a mão de ferro, que vai governar com muita dureza e ser fiel a Roma, porque interessava a Roma exatamente o controle social de todos. E é esse Herodes que terá a seu comando Cusa. E é esse mesmo Cusa que, com certeza, casado com Joana, deve ter levado para elas muitos sabores, porque uma mulher sensível, uma mulher que se rendia às palavras de Jesus, tinha que aturar em sua casa, provavelmente, o vai e vem de lideranças políticas. É possível até que o próprio Herodes tenha visitado o lar de Cusa e de Joana para tratar de negócios do poder. Então imaginemos alguém que é completamente desambientado, despreocupado das tramóias políticas, ter em sua casa esse tipo de pessoa. Mais do que isso, Joana, a partir daquele momento que conhece Jesus, fica encantada e se sente fiel servidora e seguidora daquele Nazareno. Mas, para seu desgosto, o seu esposo não somente não se rendia a Jesus, mas hostilizava aquela perspectiva. Não fazia sentido alguém abrir mão das tradições poderosas de Israel ou de Roma e tentar seguir apenas aquele que parecia ser um lunático, um fanático, enfim, um homem que vinha da Galiléia, sem nenhum poder, sem nenhuma representação. E Joana passa de forma tão fiel a seguir Jesus, que o Evangelho de Lucas, como lemos agora há pouco, revela isso. É Joana, é Susana e Maria de Magdala que vão sustentar o Mestre em sua empresa. Porque imaginemos Jesus transitando para lá e para cá, caminhando a pé, viajando com aqueles apóstolos, operando o que fazia, amparando os sofredores. Então havia gastos. E quem sustentava esta empresa eram exatamente as mulheres. Naturalmente, as mulheres que podiam. É possível até que Cusa desse uma espécie de mesada para Joana e ela fizesse uso dessas reservas financeiras, colocando tudo à disposição dos apóstolos e de Jesus. Porque o Evangelho é claro nesse aspecto. Joana poderia perfeitamente gastar em seu favor com roupas, de algum modo, banhadas a ouro, ou qualquer outra roupa nobre da época, mas ela preferiu lançar mão de suas riquezas, colocando-as todas a serviço do Evangelho nascente. E ali Joana vai falar de sua aprovação. Como ela não conseguia entender
por mais que ela lhe falasse ao seu esposo da grandeza de Jesus, o seu companheiro não somente era insensível, mas arrogante, petulante, agressivo e reprimia e rejeitava de todo aquela adesão de Joana ao profeta Nazareno. Era um grande dissabor. E isso nos faz lembrar o caso, o comentário que Allan Kardec faz à altura da questão 939A do Livro dos Espíritos, quando o codificador traz à baila uma dor profundamente comum de todos nós, que é exatamente a dor ligada à decepção, à ingratidão e às insatisfações no campo das afeições e das afinidades nesse campo. Allan Kardec vai dizer o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos na terra que lhes são concedidos é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ela lhe concedeu, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Portanto, Allan Kardec mostra aquilo que é o sonho de todos nós, sobretudo aqueles que montam um projeto de família, de casamento, ou até um simples namoro. A disposição é exatamente essa, a necessidade de amar e de ser amado. E o grande sofrimento está exatamente no desencontro desse campo, na descompensação, que é o que se dava exatamente com Joana. Imaginemos aquela mulher, ainda muito criança, uma menina, que deve ter corrido bastante pelas ruas de Cafarnaum, brincado com as meninas de sua época, uma mulher bela, e que guardou todos os seus sonhos para o casamento. É possível que nos primeiros anos tudo tivesse sido de algum modo ligado à poesia, às flores, mas Jesus ali era um entrave entre Joana e seu companheiro. Ele cada vez mais engolfado nos seus planos de poder, na sua vinculação a Herodes, e ela completamente antenada e pensando em Jesus e em sua empresa de redenção do mundo. Então ali estava Joana, com a beleza, com a riqueza e com o poder, que são provações dificílimas. Nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que não é fácil a provação da riqueza, e quando a riqueza vem combinada com o poder, ainda se torna mais acre, muito mais difícil. E assim passou Joana. Ela poderia perfeitamente se assemelhar a Messalina, a mulher do imperador Cláudio, que era uma mulher completamente atormentada, como nos lembra as tradições que falam do apóstolo Paulo. Mulheres que se identificaram por completo com aquele papel social desenhado para elas e não tiveram a sensibilidade de dar o grande salto evangélico. Diferentemente, podemos ver, por exemplo, naqueles que leem a obra Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que Lívia é aquela mulher sensível, é aquela Patrícia, casada com o senador Turbulentus, que já no primeiro momento, das primeiras notícias, percebe a grandeza de Jesus e sofre o mesmo drama de Joana de Cruz, porque ela passa a amar o mestre, e o marido completamente endurecido, funcionando a sua cabeça como qualquer senador comum de seu tempo, é um homem alheio ao apelo do Evangelho de Jesus. Como também, mais ainda, a mulher de Pôncio Pilatos. Imaginemos as práticas políticas de Pôncio Pilatos. Para alguém se manter no poder naquele contexto, as maldades, as atrocidades que se cometia. E Pôncio Pilatos, conforme nos informa detalhadamente o Espírito Emmanuel, era um homem atormentado em todos os campos, não somente no campo do poder. Era um homem enlouquecido até mesmo na sua sexualidade. Então, é este homem que é praticamente casado com a santa Cláudia Prócula. Essa mesma Cláudia que se empenha para que Pôncio Pilatos não interfira de forma arbitrária na condição de preposto do próprio imperador Tibério no julgamento de Jesus. Não mexa com esse justo, porque à noite sonhei, e não faça isto. Se Pôncio Pilatos tivesse a sensibilidade de ouvir a sua esposa, não teria se comprometido numa situação dificílima para a eleição em vidas seguintes. Mas enfim, é só uma pequena panorâmica para mostrar a descompensação que essas mulheres sofriam com seus companheiros, porque elas estavam na vanguarda, eram espíritos maduros e aderiram imediatamente à proposta evangélica,
enquanto seus maridos estavam completamente enlouquecidos pela sanha do poder. Então Joana conta para Jesus o que fazer com o companheiro. Ela estava, enfim, já na disposição: Senhor, será que eu devo falar de ti? Será que eu devo impor a tua mensagem? Acusa. E Jesus pede para que Joana tenha paciência, pede para que ele sofra aquele casamento sacrificial. Imaginemos, porque ela estava disposta a tudo, as suas riquezas, ou a parte que lhe cabia, ela já colocava à disposição do Evangelho, o seu coração também estava à disposição do Mestre. Quantos milagres, entre aspas, Joana deve ter visto? Quantas pessoas consoladas por Jesus Joana testemunhou? Porque ela passou efetivamente a acompanhá-lo. A sua grande dor é quando retornava ao lar e encontrava a indiferença, a ingratidão, o endurecimento. Um homem completamente, usando a linguagem espírita, atormentado nas suas obsessões diversas. Então ali estava o desencontro num casamento, essa descompensação. E Joana, ela pede a Jesus um conselho. Ela achava até que o mestre: Joana, naquele contexto já era possível o divórcio, separa-te deste infeliz. Mas não, assim Jesus estaria entrando em contradição. Jesus percebe claramente que aquele casamento se constituía naquilo que nós chamamos de um casamento sacrificial. Competia a Joana resgatar talvez algum passado de inquietação em alguma área, no campo da afetividade talvez, mas também impulsionar aquela alma para o seu crescimento definitivo. E assim de fato aconteceu. Daí porque o psicólogo espírita César Braine vai nos informar, a partir do texto Boa Nova, o capítulo 15 da obra Boa Nova de Humberto de Campos, que Joana de Cusa, ela trazia consigo 3 claras virtudes. A primeira delas, exatamente, dava conta da sua grandeza, era a rara dedicação. Porque Joana, como uma mulher rica, mulher poderosa, como dizíamos agora há pouco, ela poderia ter perfeitamente se comportado como qualquer outra mulher de seu tempo, mas ela se tornou a grande amiga dos sofredores, até no aspecto econômico. Isso nos faz lembrar uma página imorredora escrita por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, quando ele escreve os infortúnios ocultos, e dá o exemplo de uma mulher que chega na sua carruagem com a sua filha, e diante dos desalentados, dos sofredores, dos miseráveis, daquela França do século XIX, daquela Paris, que era a cidade de luz, a capital cultural do mundo, esta mulher, não obstante a sua alta estirpe social, econômica, ela distribui tudo com os sofredores, e no dia que alguém a reconhece, ela pede silêncio e discrição. Então assim se comportou Joana a seu tempo. Quantas pessoas pediram esmola, por exemplo? Quantas pessoas estavam à míngua, caindo de fome, ou entregues às doenças diversas, e Joana deve ter socorrido com as suas moedas, com a sua palavra, com o seu amparo. Essa mesma Joana que depois há de sofrer um revés no campo econômico, no campo social. Mas a rara dedicação de Joana fica evidente, primeiro, em servir ao marido insensível, depois a um filho endurecido, porque o Evangelho há de nos informar, ou melhor, a Boa Nova de Humberto de Campos há de nos informar que Joana passa, depois do contato com Jesus, a ter um filho consigo. Mas ela poderia perfeitamente ter focado, ter mantido a sua dedicação àquela reencarnação do século I. No entanto, o psicólogo César Braide, em entrevistas a Divaldo Franco, concedidas por Divaldo Franco, vai nos informar que Joana, ela delicadamente passa a acompanhar essas duas almas, tanto a do marido, Cusa, quanto ao seu filho, ambas almas profundamente endurecidas, que não a compreenderam naquele primeiro momento. Nas reencarnações sucessivas, nos séculos seguintes, ela passa com as suas moedas espirituais, com o seu merecimento, a tutelá-los, a obter reencarnações em que eles pudessem, a pouco e pouco, se distanciarem daquele padrão egoísta a que tinham se acostumado. Informa-nos ainda o autor da obra Joana e Jesus, que só no século XIII, o seu marido, Cusa, depois de muito peregrinar de reencarnação em reencarnação, de queda em queda,
consegue despertar para a mensagem de Jesus na condição de franciscano. Isso porque ela estava encarnada naquele século, na condição de Santa Clara, e na sequência, nas várias existências, vinha acompanhando de perto a evolução desse seu companheiro endurecido. O seu filho, bem sabemos hoje, já não é mais segredo para ninguém, na verdade é o primo de Divaldo Franco, Nilson Pereira. E o próprio Divaldo informa que só agora Nilson começa a dar os lampejos, a sensibilidade, começa a se render a Jesus, graças a esta tutela, a esta dedicação de Joana de Ângeles. Uma coisa é cuidar de uma alma por uma existência. Às vezes, cuide dessa criança por algumas horas, tem gente que tem dificuldade. Cuide por uma encarnação, cuide desta pessoa. As pessoas têm dificuldade. Isso nos faz lembrar aquela mãe que certa vez procurou Chico com uma certa repetição. Ela ia semanalmente em Pedro Leopoldo pedir aconselhamento, pedir, enfim, uma opinião de Chico. Chico, eu sou uma mãe muito sofrida. Você sabe, meu filho é excepcional. Ele não faz absolutamente nada sozinho. Eu tenho que tirá-lo da rede, eu tenho que fazer higiene, eu tenho que colocar alimentação em sua boca. E começava a dar minudências das práticas do seu lar, na sua relação com o seu filho. Na semana seguinte, ela repetia as mesmas queixas. Mas Chico, veja como eu estou cansada. Esse meu filho é uma coisa insuportável, porque eu fico com uma dedicação integral. Tenho que cuidar dele manhã, tarde e noite. E dizia as mesmas coisas. Na outra semana, a mesma coisa, aquilo foi ficando repetitivo. Até que um dia o Espírito Emmanuel disse alguma coisa para Chico, e Chico passa a informar aquela mulher. Ele disse: minha irmã, o Espírito Emmanuel está dizendo que mãe é aquela mulher que aprendeu a amar até o infinito. Depois dessa sentença, nunca mais ela procurou Chico para se queixar. Ela passou a entender aquilo que o pedagogo o suíço Pestalozzi colocava na sua tese, que dos amores que conhecemos na Terra, o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor modelo, que é o amor de Jesus. Então, aí estamos com essa rara dedicação de Joana de Ângeles. Ela passou a tutelar aquelas almas rebeldes, almas que repudiavam tudo que podia levar ao seu crescimento, não só naquela existência, mas por várias existências, até obter a vitória do despertamento, porque o egoísmo, de algum modo, nos torna cego. Então, o grande conflito de Joana, na sua rara dedicação, é como conciliar a sua fé com o seu casamento. E Jesus vai dizer que a fórmula, naquele contexto, é o sacrifício. Também aponta o psicólogo César Braide, tirando a informação de Boa Nova, de Humberto de Campos, uma outra virtude de Joana. Joana se destaca efetivamente pelo seu nobre caráter. O caráter, que é uma palavra mais ou menos esquecida nos nossos dicionários hoje, mas tem um valor muito grande na história da própria ética. Os gregos, Sócrates, por exemplo, ele fazia questão de avaliar o caráter de cada um. Os gregos têm duas palavrinhas associadas, de algum modo, ao caráter: ethos e ethos. Ethos exatamente diz respeito aos costumes, as práticas sociais. A pessoa se comporta porque a tradição mandou assim fazê-lo. Mas também Sócrates perguntava pela índole de cada um, pelo material interior, pelas disposições internas que cada um trazia, que poderia relativizar ou não aquilo que era prática social consolidada, legitimada. Então é o ethos. Então todos nós temos um caráter. Daí que as expressões, tal pessoa é de bom caráter, ou é um bom caráter, tal pessoa é um mau caráter. Então, o caráter diz respeito exatamente às nossas qualidades negativas ou positivas do nosso mundo interior. Numa perspectiva reencarnacionista, o caráter representa a síntese de tudo que já conseguimos alcançar até os dias atuais. Então, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, no aspecto moral, as nossas conquistas ou os nossos desafios, dão um retrato vivo do que somos. Com muita facilidade, nós manifestamos as nossas tendências. Não é preciso fazer nenhum esforço. Francisco de Assis, por exemplo, era a figura da própria generosidade. Ele não fazia o mínimo esforço para dar o que tinha para comer aos próprios pobres. Então, é a índole, é o bom caráter de Francisco.
No entanto, nós podemos lembrar um Torquemada, enlouquecido e enfurecido, que também não fazia o menor esforço para se tornar a alma perversa que caracterizou a história da Inquisição da Espanha. Assim, cada um tem um caráter, o bom ou o mau caráter, a sua índole ou as suas disposições interior. E aí, o espírito Humberto Campos vai dizer que Joana tem como uma das principais virtudes, nobre caráter. Ou seja, era uma mulher que se comportava numa linha diferenciada para qualquer outra mulher do século I do período cristão. Isso ela vai revelar, sobretudo, no segundo momento da sua vida já de casada, o drama de criar um filho. Não era um filho qualquer, é esse mesmo filho que hoje é Nilson. Um filho rebelde, um filho insensível à mensagem que inflamava a alma, a mensagem de Jesus. Joana, nós sabemos, segundo Humberto Campos, ela sofre um revés financeiro, econômico, social. Porque o seu marido, o intendente Cusa, ele estava a serviço de Herodes Antipa, e bem sabemos, segundo a história, que no ano 39 depois de Cristo, Herodes cai, Herodes morre, e toda a estrutura da corte é desmantelada. E nós sabemos que essa história se repete. Quando cai o chefão, os auxiliares, aqueles que ficam ali em torno do grande administrador, ou enfim, da liderança política, também são defenestrados, são retirados de cena. E assim aconteceu com a família de Cusa. Ele passou a sofrer aquela grande amargura, porque não esperava, enfim, perder o poder, perder a grande fonte econômica, e na sequência sofrer uma doença terrível. Então este homem estava realmente atormentado, porque agora não gozava nenhum prestígio social, estava caminhando para a miséria, e ainda por cima muito doente. Falece, deixa Joana ainda jovem, viúva. Imaginemos uma jovem viúva muito bonita do primeiro século. As tentações diversas, as provocações, e esta mulher mantém o seu nobre caráter, porque o Evangelho vai nos informar. Não obstante os conselhos de suas amigas, Joana vai se entregar às tarefas mais difíceis, braçais, para conseguir o pão, a fim de alimentar o seu próprio filho e a si mesmo. De modo que aí se revela o seu nobre caráter. É possível que muitas mulheres, em situação assemelhada naquele contexto histórico, tivessem fugido, avançado, se distanciado das suas metas morais e se entregue ao vício. Mas Joana é aquela mulher de nobre caráter. E por último, se apresenta uma questão ou uma virtude de Joana, a verdadeira fé. A verdadeira fé, porque nós entendemos com Allan Kardec, no capítulo 19 do Evangelho do Espiritismo, a fé transporta montanhas, a fé é uma conquista do Espírito. Muita gente tem inveja de quem tem fé, mas não é aquela fé social, não é um credo. A fé é uma conquista da alma. A fé que se manifesta quando a pessoa está completamente resignada, completamente confiante em Deus, malgrado o sofrimento, malgrado as provações, malgrado todas as dificuldades. Fé, em grego, pistis, que pode ser traduzido por fé ou por fidelidade. Em latim, fides, daí fidelidade. E em hebraico, emuná, verdade, pode também ser fé ou fidelidade. Há um campo semântico, uma aproximação muito grande entre a ideia de fé e fidelidade. Fidelidade no sentido de se manter naquela mesma disposição a partir de um compromisso. Daí porque a palavra emuná no hebraico é a ideia de que Deus é fiel, que às vezes aparece nos decalques por aí. É muito comum as pessoas infiéis compararem esse decalque. Deus é fiel. Então, a gente percebe uma forma de compensar a infidelidade a Deus. E manda plantar e faz isso, aquilo, outro. Muito Deus por fora, nenhum Deus por dentro. Isso é uma velha lei psicológica que não precisa ser mestre, doutor na área. Mas, enfim, Deus é fiel é uma tradução grosseira do emunar. Deus faz uma promessa ao povo judeu. E aquele povo sofre porque confia nessa promessa, porque sabe que Deus haverá de cumprir o que foi dito. Então, essa é a ideia da fidelidade. Deus mantém a fidelidade. E a fidelidade por excelência, ou seja, a certeza de que as coisas caminham conforme o prometido.
Então a fidelidade, a verdadeira fé está nesse campo. Joana não se entrega, porque também nos informa Humberto de Campos, na mesma obra citada, que Joana, ela a partir de certo momento, já com o cabelo encanecido, já um tanto frágil, ela tem que embarcar umas galé para Roma, e aí, ali com o seu filho, ela passa a sofrer um tanto mais, vai para a capital do império e continua dedicada às hostes evangélicas. A fidelidade a Jesus persiste, de modo que, bem sabemos, Joana e seu filho são vítimas de uma batida das forças dos soldados romanos e são presos na condição de cristãos. Ora, naquele tempo, um pouco depois do imperador Nero, o imperador obsidiado por excelência, e ali nós encontramos a perseguição mais cruenta, iniciada exatamente no ano 64, por aquele imperador que se achava poeta e artista. Mas enfim, ali está a perseguição organizada aos cristãos, e numa dessas noites, Joana é levada exatamente no mês de agosto, conforme informam alguns. Joana é levada ao circo com o seu filho. Era um jovem e ainda muito insensível à mensagem cristã, porque percebamos que dureza de coração. Um espírito que tinha uma mãe como Joana de Cusa já era para ter se emendado naquela reencarnação. É muita dureza, é muita alma petrificada. Aí nos lembra Emmanuel que a gazela desperta aos primeiros raios do sol, mas a pedra dissolve com a dinamite. Então há pessoas que precisam ser dinamitadas por grandes tragédias, dificuldades, porque o mundo espiritual, na sua generosidade, tende a entregar essas almas mais endurecidas aos espíritos mais avançados. E ainda assim, esses infelizes não se rendem e perdem as existências, porque imaginemos, se o filho de Joana tivesse acompanhado adequadamente a sua mãe já naquela existência. Esse filho, como nós dissemos, informando, é Nilson. Só agora ele assume isso, a dificuldade de aceitar Jesus, digamos assim. E o pessoal aceita Jesus tão fácil, levanta muito, está tudo resolvido. Isso não custa nem um circo máximo, coisa parecida. De algum modo, Joana é levado com seu filho para o circo, e ali fica sendo objeto de chacota dos romanos, e, enfim, no último instante, ela tem que manifestar exatamente a sua fidelidade. A propósito, a primeira obra psicografada por Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, lançada em fevereiro de 1964, sempre em fevereiro, tem um capítulo intitulado Fidelidade à Fé. E Joana mostra exatamente o mundo dos contrastes. Ela fala das pessoas que estão gargalhando em festas, estão numa vida social intensa, enquanto um cristão está fiel aos seus deveres e, de algum modo, se sente sacudido, porque diz, aquelas pessoas são felizes, elas estão ali no mais pleno gozo, e eu aqui entregue ao sofrimento, aos trabalhos, aos deveres, e aquilo incomoda. Daí porque o título do capítulo é Fidelidade à Fé. Fica aí a nossa sugestão, está na obra Mestre de Amor, a primeira obra psicografada por Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, ditada pelo Espírito de Joana de Ângeles. Então ali, no circo, Joana é exposta à última prova da sua fidelidade a Jesus. Porque o mestre dizia a ela no final do atendimento fraterno, digamos assim, na casa de Simão Pedro: vai, Joana, ser fiel. E então ela está ali, atada a um poste, já se colocam as achas de lenha, está besuntada com algum material inflamável, e enfim, a cena patética há de seguir. E então um soldado passa e disse: vamos, mulher, abjura, diz que amas ou que reverencia, adoras ao imperador, e te liberaremos, tu e a teu filho. E o menino, o rapaz, o adolescente, percebendo a possibilidade de liberdade, disse: mamãe, por que não fazemos isso? Abjuremos, digamos de uma vez por todas que nós adoramos ao imperador, não sabemos quem é este Jesus, neguemos este Nazareno que nos leva à desgraça. E o
o grande Humberto de Campos vai nos informar que naquele instante Joana sente a maior das dores daquela existência, porque ela tem que optar entre o Filho de Jesus. Se ela abjurasse, ela e seu filho seriam libertados. Aquele moço tinha vivido poucos anos, será que ele poderia e merecia morrer daquela forma? Então, ela lembra daquele atendimento com o mestre e definitivamente responde: não, meu filho, sejamos fiéis a Jesus a qualquer preço. E assim ela desencarna, incendiada junto com o seu filho, e na sequência, como dizemos, das reencarnações, este espírito nobre permanece fiel a Jesus acima de qualquer coisa. E isso nos faz lembrar, agora há pouco foi lido em Conceição, dessa mensagem do Espírito Emmanuel, da obra Caminho, Verdade e Vida, Lição Viva, capítulo 176, psicografado por Chico Xavier. Lição Viva, quando Emmanuel resgata do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Existe discurso mais duro do que o Evangelho? Porque o Evangelho nos faz enfrentar a nossa própria miséria moral, a nossa fragilidade, a nossa covardia em não aceitar a proposta da evolução. E aí Emmanuel arremata dizendo: sim, efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossas vidas. Que texto! Basta essa sentença. Efetivamente, é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. E assim o fez Joana, a mulher de Cusa. Ela poderia perfeitamente ter anulado aquela sua existência e ter dado a justa atenção a Jesus e o Evangelho nascente, ter se tornado uma mulher comum que não passaria para a história. No entanto, tal a grandeza desse espírito que ele fulgura em duas sentenças evangélicas rápidas, além das muitas páginas que devem correr na espiritualidade superior, em homenagem a essa heroína que permanece abrasando as nossas almas. Todos nós, sobretudo os que participam e frequentam a seja, muito devemos a Joana de Ângeles. Todos nós temos a necessidade, o dever de reencontrar-se com ela diariamente, nas muitas mensagens que ela já psicografou por Divaldo Pereira Franco. Às vezes encontro aqui e acolá alguém lamentando: eu sou uma pedra, eu não tenho mediunidade, como é que eu for como Divaldo? Divaldo sim, Divaldo está ali com o Joana o tempo todo, a qualquer hora ele aparece, dá um conselho, acalenta, consola Divaldo nas suas dificuldades. Eu não consigo ver Joana, ouvi-la, senti-la, etc. E precisaria. O que nós precisamos efetivamente é estabelecer uma amizade profunda com essa mulher extraordinária, lendo os seus textos, procurando vivenciá-los, porque ela representa para todos nós essas três virtudes e que tanto necessitamos: a fé verdadeira, o nobre caráter e, sobretudo, a rara dedicação. A dedicação que tem faltado, porque muitas vezes nós nos dedicamos a uma pessoa, uma causa, mas à medida que as amarguras crescem, nós preferimos a desistência. Isso nos faz lembrar Chico Xavier, certa vez, quando escreveu Pavão Cruz de Freitas, anotado em uma das suas cartas, no material publicado Testemunhos de Chico Xavier, por Sueli Caldas Schubert: fácil é começar, difícil é continuar, chegar ao fim é crucificar-se. Que Jesus possa nos amparar hoje.